Então, o útero Amotara Zabelê, existe uma complexidade, porque ele surge da essência originária. Né? Eu, como Tupinambá de Olivença, né, pertencente a um grupo étnico de uma cultura diferente, então nós enxergamos de forma holística. Então ele parece ser complexo, mas na verdade ele é um centro de pesquisa e inovação. Também uma escola filosófica, uma escola de aprendizagem viva, né? Porque na nossa cultura, nós interagimos com o meio em que vivemos de forma completa. Há uma completude, né? Que é diferente, a gente está falando de diferenças. E o útero, ele vem com uns 3 princípios, que é troca de saberes, reconexão com a Mãe Terra e contra a colonização ou decolonização. Eu costumo dizer que é libertar os nossos corpos dos processos violentos que nós mesmos criamos de organização social e política, né, do povo. Mas, na verdade, é isso. É uma aprendizagem viva, onde a prática é que será o carro-chefe dessa proposta. Não é que vá desqualificar ou fazer com que a teoria... Não, mas será menos teoria e mais prática. Porque o objetivo dessa escola é tentar fazer uma travessia para a transformação que nós, seres humanos, precisamos fazer, né, nesse processo evolutivo do ser, que é diferente do processo, né, da evolução do ter, é a evolução do ser. Então ele vem, né, com essa essência originária. E às vezes ele conflitua muito com a cultura dominante. Mas ele é uma universidade, né? Vai ter laboratórios, é um centro de pesquisa e inovação, vai, quer dizer, dialogar com vários mundos. E é isso, mas e daí gerar também conhecimento, né? A partir da prática, que é diferente de gerar um conhecimento a partir da teoria, dessas pesquisas teóricas, né, que se pensa em hipótese e depois vira não sei o quê. Não é nessa linha, né, de pensamento, né, nessa forma de se organizar que ele se propõe. Ele se propõe, inclusive, em defender o óbvio, né, falar do óbvio e defendê-lo. E é bom, também ouvindo de outras falas suas, né, fica muito evidente que o espaço construído ele tem uma grande importância também, né, para essa proposta. Então, pensando que é uma escola, precisa ter alojamento, cozinha, né, a questão da alimentação, tudo para que possam haver futuras imersões nesse espaço construído. Eu queria entender um pouco como que você relaciona isso com a proposta pedagógica, né, do Zabelê. A própria edificação desse espaço, ela já é pedagógica. Ela já vem numa linha pedagógica quando reunimos os conhecimentos racionais, chamados de conhecimentos racionais, com os conhecimentos sensíveis. Né? Então, quando se pensa nos conhecimentos tradicionais, ou se fala dessa coisa empírica, e a ciência, ela vem trazendo para um equilíbrio nessas relações, aonde eles possam dialogar e construir aí uma coexistência
nós temos observado, e principalmente eu nessa minha percepção de mundo, e fico buscando respostas em que por que se os conhecimentos sensíveis são utilizados como fonte do conhecimento racional, e aonde é que nessa transição que esse conhecimento racional se sobrepõe ao conhecimento sensível ou os conhecimentos tradicionais, de tal ponto que ele nega a existência desses conhecimentos sensíveis. Eu dou sempre como exemplo a indústria farmacêutica, que ela bebe, ou de cosméticos, bebe dessa fonte, mas sintetiza nos seus laboratórios e nega essa fonte, né? E eu faço parte dessa cultura que tem esse conhecimento sensível, que conhece a matéria-prima, e como, né, indígena, e principalmente indígena do Brasil, que é muito mais colonizados do que os outros povos originários, mas que detém também essa sabedoria, esse conhecimento, e isso é negado. Então, nesse espaço, ele permitirá que a gente possa se comunicar com esses mundos. Então, edificar esse espaço, ele já é pedagógico porque ele já vem sendo preparado, inclusive, nessa lógica dessa coexistência. Quando reunimos arquitetos e construtores, né, o engenheiro civil com mestre de obras, né, e ali essas pessoas vão estar no processo do útero mesmo, desenhando e construindo, materializando esse útero físico. É que a própria matéria, né, já é um pensamento pedagógico, assim, né, no sentido que dessa parceria, acho que com a universidade também, né, dessas parcerias que vêm de vários campos e que já estão se unindo para a construção desse espaço. Isso, e quando você traz esse saber que vem das universidades, que foram, né, qualificados nas universidades, e que vem inclusive com uma certa rigidez, porque ele foi afastado desse ambiente vivo, né, que um ambiente vivo, que a gente chama de ambiente vivo, ele dialoga com tudo que está em sua volta. E quando você vai para dentro da universidade, até o próprio modelo da arquitetura da universidade, ela já contribui para afastar esse corpo dessa relação, né, com esse todo, com o universo. E o útero, ele está promovendo esse reencontro, né? Que a gente não está trazendo nada de novo, mas, tipo assim, mas nós entendemos que os corpos foram afastados dessa relação. E por conta disso, não precisa falar aqui sobre as mudanças climáticas e o que o nosso comportamento está provocando, né, em relação ao planeta. Então ele vem também quando a gente pensa assim, nessa relação com o todo, buscar esse equilíbrio, um espaço, um ambiente, onde juntos possamos descobrir na prática, e inclusive romper também alguns hábitos que, porventura, percebemos que ele seja pernicioso. Então, esse espaço vai dar essa condição que as pessoas consigam enxergar outros mundos. Por isso ele vem para o mundo, para todos os continentes. Será um espaço intercultural e a arquitetura dele tem que comunicar com esses vários mundos, né? Porque as pessoas vão chegar
Esses indivíduos vão chegar nesse espaço para se colocar para esse coletivo, esse grande coletivo. Mas esse indivíduo precisa ser acolhido. E ele é acolhido a partir do momento que ele enxerga a arquitetura que ele vai encontrar naquele ambiente. E essa arquitetura, mais que isso, ela tem que estar em equilíbrio com a natureza. Ela não pode querer sobrepor a natureza. Ela tem que ter essa relação, né, harmoniosa. Desde o momento que ele foi pensado, mas quando ele foi colocado em prática, quando ele começou a ser partilhado, né, para esses saberes, para essas pessoas, né? Quando houver as primeiras reuniões, ele foi se desenhando. E a forma como ele vem sendo colocado, ele já vem fazendo esse processo de cura. Desde o início, que tem relatos de pessoas que começaram, através dessa proposta, já melhorando as relações familiares, por exemplo. E daí, quando a gente encontra esse espaço, que é, né, um espaço geográfico, dentro do território Tupinambá de Olivença, e num ambiente que está protegido com o manguezal e a mata de restinga, então berçário de crustáceos, segundo lugar do Brasil de reprodução de robalo, mas também muito maltratado, porque já tem a pesca predatória, tanto no mar como no manguezal, e também o pessoal do empreendedorismo turístico que estão, né, implementando seus resorts e derramando óleo nos rios e derrubando manguezais, que isso ocorreu lá. Inclusive tem um hotel lá que está interditado pelo IBAMA. E nós estamos nesse ambiente que ele é ameaçado todo o tempo, né? E tipo assim, aonde será construído isso está próximo ao mangue, vai ter local tipo 50 metros do mangue, mas está tendo cuidado de fazer essas casas palafitadas para não interferir, né, nessas formas de vidas que partilham ali conosco. E é uma construção, né, que é chamada bioconstrução, que vai aproveitar madeiras caídas e tantas outras, quer dizer, alguns materiais que estão em nossa volta que podem ser aproveitados, porque também não vem para destruir, né, não é para destruir, ao contrário, é para reconstituir, né, para reconstituição. E nós já recebemos alunos de universidade que já é parceira, quer dizer, a Universidade Federal Sul Bahia já é parceira, a Escola da Cidade de São Paulo já é parceira, a UFRJ já é parceira, são as instituições de ensino, né? A Escola da Cidade ela é privada, mas tem a UFRJ e a UFSB, que são instituições públicas, né, que chegaram junto e trouxeram seus alunos, seus professores, então seu corpo docente, discente, e que está partilhando conosco nesse aprendizado. Então já está acontecendo, que já aconteceu oficina de fazer a maquete no local, de fazer protótipo, e isso é partilhado com indígenas e não indígenas e de todas as idades, porque oficinas que têm crianças e tem adolescentes, e tem adultos, e tem ancião ou anciã. Quer dizer, bem nessa lógica do modo de vida de um povo que se identifica por grupo étnico, ou chamado de povo originário, que tem essa relação de fazer as coisas tudo junto e de fazer festejando. Então já vem nesse aprendizado. Nós não abrimos ainda para o mundo, porque precisa estruturar esse espaço, mas as pessoas que já estão nesse movimento, nessa imersão desse útero, já estão nesse aprendizado, né, aonde sempre apontamos
Aqui não tem mestres, todo mundo é aprendiz. Mas se olharmos bem, tem uma mestra maior que tudo isso, que é a grande mãe, que é a Mãe Terra. Olha para a natureza que ela vai trazer as respostas que vocês precisam, né? Como a gente vê arquiteto que ainda está preso, o arquiteto, o pessoal da arquitetura preso aos ensinamentos, e nós respeitamos isso, mas a gente convida, olha, aqui vai se dar de forma diferente. Bom, aí em outra fala sua, você usou a palavra cosmopercepção em alternativa à palavra cosmovisão. Queria que você falasse um pouco sobre esse termo e o pensamento filosófico subjacente da proposta do Thierry Montarazabelé, né? Olha, como eu me coloco para o mundo, eu sempre fui uma pessoa questionadora. Trago uma curiosidade que eu não consigo mensurar. Eu sempre quis saber os porquês, né? Do como e porquê, mais ou menos nessa pegada aí. E eu venho observando, principalmente em relação aos termos que são utilizados, principalmente da cultura europeia. E aí, cosmovisão, e eu só acompanhando isso. E eu acessei, inclusive, para ter um entendimento do que é uma mensagem subliminar, por exemplo, como ela atua no nosso cérebro. E quando se fala cosmovisão, meu entendimento é, cuidado, isso é armadilha, que leva a você a ter um pensamento linear, né? Tipo, a um olhar para frente. E quando eu me aprofundo e vou e faço uma retrospectiva de como eu fui, como foi inseridos elementos culturais que o qual me identifico como Tupinambá, e lembro que a minha avó, que nasceu em 1896, ela foi me passando práticas que eu tinha que fazer junto com ela, que utilizava todos os meus sentidos. Então, se nós somos seres sencientes, a gente tem que utilizar todos os sentidos. Ela me preparou para usar a visão, a audição, o paladar, o olfato, o tato. Então, tudo que tem no corpo que pudesse ser utilizado para se relacionar, né, essa volta. Então, isso abre, né, ou cria-se perspectivas amplas que nos envolve com esse todo. Quando ela me ensinou a sentir cheiro de outras espécies, identificar outras espécies através do olfato. Quando ela me ensinou a utilizar vários alimentos e insistia para que eu experimentasse mais de uma vez até que o meu corpo aceitasse, o meu paladar aceitasse aquele alimento. Quando ela mandava eu colocar o ouvido no chão para ouvir passos, que não somente ouvia, mas também sentia pela pisada e tal. Quando ela mandava eu ficar em silêncio, que na mata anda em silêncio, e me ensinava a pisar devagar, né? E também os outros elementos que ela ia passando, como eu deveria lidar com a água, com o fogo, com o ar, né? Com a terra. E aí, como cosmovisão? Cosmovisão é coisa de individualismo. A nossa cultura não tem essa doença do individualismo, apesar de já estar adquirindo, mas não tem essa doença. Isso é assimilação de outros elementos culturais, e principalmente de uma cultura dominante. E daí, os indígenas estão copiando
né? Porque eu nunca vi uma cultura, um Estado-nação, uma nação que gosta de copiar tanto como a nação brasileira. E eu digo, olha, cuidado, vem dizendo para você, cuidado que isso, a gente é muito mais que isso. A gente utiliza o nosso corpo, nosso corpo, quando nós falamos em território, por exemplo, território não está só relacionado à terra, ao objeto terra, não é um objeto. Território é tudo que está em nossa volta, é nosso corpo. Nós somos a terra é nosso corpo. Isso você só vai entender quando você entende o que é cultura. Não estou falando de expressão cultural, né? Mas eu estou falando de cultura. A expressão cultural você se expressa através de poesia, música, seja lá o que for, a partir desses elementos que você adquire, que é passado para você desde sua mais tenra idade. Então, o ser indígena, e que ele preserva, de fato, na sua essência, os ensinamentos que seus mais velhos passaram, ele é um ser que tenha cosmopercepção, ele é um ser perceptivo. Ele não é um ser só de utilizar a visão, nessa coisa cosmovisão. Talvez possam querer argumentar e dizer que a cosmovisão inclui tudo. Eu já estou, tipo assim, eu estou muito atenta para as ciladas, porque a língua, o idioma, ela garante 50% dos seus segredos. E é nessa dialógica aí, nessa coisa da comunicação, é que você vai impregnando, né, esses espaços e preenchendo com a proposta que aquela cultura está trazendo. No caso, essa cultura trouxe a proposta de dominação daqui. Então, atento para esse tipo de coisa. Cosmopercepção é você se relacionar com esse todo, utilizar todas as suas potências que você traz e se colocar para o mundo. É nesse sentido quando eu toco muito nessa questão da cosmopercepção. A gente tem que abrir mais esse... Agora, aqui em São Paulo, né, nesse tempo que você ficou aqui, é isso, você foi em muitos lugares, né? Então, escolas, até em ambientes empresariais e tudo isso levando essas ideias e essa filosofia que você, né, tá nos contando agora. Então, enfim, queria saber um pouco de como que foi essa recepção desse grupo diverso, assim, né, de idades diversas, de contextos diversos, e como que você vê essa ideia sendo recebida, assim. Então, esse processo, né, desses 8 anos, né, como ele vem sendo construído, ele vem se manifestando, ele já nos prepara para uma abertura, para esse entendimento que é preciso ir em vários lugares. Porque se a gente está trazendo algo que se coloca para o mundo, e ele é intercultural, e você tem que romper. Romper o quê? Romper essas divisões, romper essas barreiras, esses obstáculos. E daí, estar aqui em São Paulo, para nós é onde tudo acontece. Se quer que algo aconteça, é vir para São Paulo. Né? Quem tiver como entender isso aqui, a dinâmica disso aqui, e não deixar isso interferir, aqui é o lugar que as coisas podem acontecer. E tem uma diversidade aqui, é riquíssimo nessa questão. E para o que o útero está se colocando para o mundo, quando ele traz 3 princípios, troca de saberes, reconexão com a Mãe Terra, e essa de libertar os nossos corpos desses processos violentos, e vem nessa aprendizagem viva, e principalmente pensando no público infanto-juvenil, e São Paulo poder promover esse encontro com essa diversidade, também tem outra questão,
que está relacionada... Nós não somos o povo, nós somos um povo descapitalizado, não somos capitalista. Mas ele precisa também do elemento que esse sistema, né, capitalista gerou, que é esse modelo econômico financeiro, que tem essa moeda fictícia chamada de dinheiro. Ele vai precisar também desse elemento, dessa energia. E a gente tem que vir para aqui para fazer essas conexões. Então, além das escolas, que nas escolas a gente já vai passar para esse público essa proposta. Mas também estamos encontrando pessoas que possam, com sua rede de contato, nos levar às pessoas que possam contribuir de alguma forma, ou financeiramente, ou doando algo, ou colocando as mãos para construir esse espaço físico. Então, São Paulo é um espaço de aprendizado que também faz parte do útero. O útero, ele não vem, essa proposta do útero, a pedagogia do útero, ela não vem para bater de frente com ninguém. O convite dela é chamar para o alinhamento para a gente encontrar um equilíbrio nas relações. Então, vamos pensar aí nesse modelo de organização que tem o Estado, né, que é aqui, Estado-nação, Estado brasileiro, que tem o setor público e privado e tem a sociedade civil. Então, tem que convidar os três, sociedade civil, privado e o público, para que possa se envolver com essa proposta e, quer dizer, e juntos podermos buscar acessar, na verdade, acessar essa proposta, entender como ela vai se dar na prática, nessa busca, né? Até a ONU está buscando isso, que eu, inclusive, ano passado estive na ONU. Mas só que foi que eu observei lá. Há muita teoria, mas cadê a prática para fazer essa transformação que precisa ser feita? É a mesma coisa quando fala assim do cientista que vem dizendo que nós estamos colapsando, né, que tá, tipo, não sabe nem se daqui a 100 anos tem a espécie humana aqui. Há muito tempo nós indígenas estamos apontando que está em desequilíbrio. Eu mesma fui para a França em 2008 e falei no Parlamento Europeu em Bruxelas e levei a percepção nossa em relação às mudanças climáticas. Antes mesmo dessas COPs, que, né, a gente já estava falando isso. Pergunta quantas vezes foi escutado isso. Quer dizer, não há escuta, as pessoas não estão preparadas para escuta. Porque essa escuta requer o silêncio, ninguém quer mais ficar silenciado quando precisa ficar. Silenciar não é calar a voz. As pessoas não querem silenciar e muito menos querem romper os seus hábitos. E o que está, os efeitos, né, dessa mudança climática, está dizendo todos os dias, todo segundo, mudem o comportamento, mudem os hábitos. É preciso romper. Quem está querendo romper? Então, essa escola vem nesse sentido. Então, vamos, tá, os adultos não querem mais romper? Então, vamos para uma pedagogia, né, do útero, porque o que é o útero? O útero é o local de cocriar, de gerar, tem amorosidade, tem energia feminina, não que, né, que pode convidar a energia, que a gente chama de energia de masculina, para eles coexistirem sem esses conflitos, sem essas competições, sem essas, né, e começar a escutar essa grande voz que é do universo, dizer assim, olha, né, vocês lá em algum momento supervalorizaram o individual, vocês criaram o antropocentrismo e vamos lá, vamos novamente dar uma reavaliada nisso aí. O que foi né, que distorção aconteceu aqui? Quando isso foi criado, pensava em quê? Mas aqui está mostrando que vamos aí buscar, então, todos juntos. Então é interessante.
Acho que você uma vez também falou de como se fosse agora uma antropologia reversa, né? Em que, na verdade, você coloca isso como uma proposta também dos indígenas estudarem o homem branco, né? O ser humano, a cultura ocidental. Assim. Também nessa caminhada a gente observa, quando a gente fala assim, que ele nasce da percepção de mundo e da escuta. Então, uma coisa que não é observada, porque a cultura dominante, a cultura dominante, ela já está dizendo, o próprio nome já diz tudo. Então, ela vai negar tudo e qualquer conhecimento do dominado. E nesse caso, nós somos os dominados. E ela não presta, quer dizer, ela vem atropelando, passando rolo compressor em tudo, negando os nossos conhecimentos, né? Só que a gente não para de pensar, né? É uma cultura que tem pensadores, e quando se pensa, faz análise, avalia, se torna um ser crítico. E a gente está, né, nos nossos campos de concentração de guerra, que são as reservas indígenas, observando todo esse, né, então, escutou também pela oralidade dos nossos mais velhos, mas observando essas práticas, de como se dá essa dominação. E uma delas é que as instituições de ensino vão muito nas nossas comunidades e nós somos objeto de pesquisa, né? Vão para fazer pesquisa. E a gente não sabe nem o resultado dessas pesquisas científicas, se a gente não tem o feedback disso. Agora o útero, ele vem nessa condição desse universo de saberes, e o objeto de pesquisa será a cultura europeia. Eu acho que está na hora de fazer uma inversão, está na hora de fazer uma antropofagia. Eu faço parte de um povo, né, da minha etnia, que fazia a antropofagia se dava de outra forma. Esses são os nossos antigos. Nós não fazemos mais. E tem que entender que cultura é dinâmica. Né? Toda cultura é dinâmica. A gente não pode ficar congelado lá no século XVI. Aí tudo bem. E nessa lógica de que cultura é dinâmica, a gente tem um entendimento que agora a antropofagia tem que se dar de outra forma. Não vai ser necessário pegar o guerreiro, né, e acreditar que a força dele, né, ia ser adquirida, né, da forma que Hans Staden conta e outros historiadores que vivenciaram isso. Mas você pode dizer assim, olha, eu sei o que vocês estão, né, como vocês se articulam, como vocês se organizam, como, né, vocês pensam, como algumas práticas. E agora a gente precisa acessar a essência disso, porque a essência disso é que está provocando, né, esse desequilíbrio no todo, né, inclusive no corpo daquele que está, né, se utiliza dessas práticas. E eu penso que quando o ser humano entender que a cultura é dinâmica, entender o que é cultura, porque também houve uma inversão, uma desqualificação. Acreditar que a educação é responsável por preparar o ser. O que prepara um ser, o caráter e a personalidade é a cultura. A educação é um viés da cultura que ela lapida as habilidades que cada indivíduo traz. Mas responsabilizar a educação, e hoje a coisa tomou um corpo que é complicado, que os grupos familiares atribuem, o pai e a mãe atribuem às instituições de ensino a função de educar aqueles filhos que o que ele vai aprender na instituição de ensino não é a educação que ele precisa. Porque as pessoas não respeitam mais, praticamente, a palavra respeito, só tem a palavra respeito. Mas na prática está difícil de encontrar pessoas que saibam respeitar o espaço do outro, né? E por aí é um leque para a gente ter uma compreensão. Então, essa escola será um espaço, né? Quando se fala de vivências, oficinas, vai ter muita prática, mas também nós vamos ter condição de
Inclusive tem estudos filosóficos, né? Eu acho que nós precisamos estudar sobre os filósofos da cultura europeia. Nossa, nós não precisamos estudar, mas é preciso estudar porque daí é para entender esse contexto atual. Porque lá atrás se criou algo que vem sendo conduzido e chegamos a essa condição.